Professor Matheus, o pentecostalismo, tal qual conhecemos aqui no Brasil, a linha ortodoxa, vamos assim dizer, a linha clássica do pentecostalismo, aquela que crê que o dom de línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda bênção depois da conversão, não sei o quê, é fiel ao padrão bíblico? Eu acredito que sim, não só fiel, como talvez a única que dá espaço a essa parte da Bíblia que fala sobre a presentificação dos dons na nossa era. Inclusive eu trouxe aqui para iniciar uma citação das Assembleias de Deus estadunidenses no livro O Pentecostal Reformado de McAllister, onde diz mais ou menos assim, né? Todos os crentes têm o direito e devem ardentemente esperar e sinceramente buscar a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, seguindo a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa experiência é normal de todos na igreja cristã primitiva. Com ela vem a capacitação poderosa para o serviço, a concessão dos dons e seu uso para o trabalho no ministério. Tal experiência é distinta e posterior à experiência do novo nascimento. O batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pela evidência física inicial do falar em línguas, conforme a capacitação do Espírito Santo. Então, um documento oficial da igreja, né, pentecostal, o qual eu faço juiz a essa situação. É uma experiência posterior ao novo nascimento. Os cristãos têm o direito e devem buscar, é uma situação bíblica, capacita para o serviço cristão e a evidência inicial é o dom de línguas. Então assim me posiciono. Ok. Ezequiel. Bom, a despeito de ser muito interessante a posição pentecostal, ela implica algumas questões assim que a gente julga bem problemáticas. O primeiro ponto é assim, um padrão de dom de línguas para a determinação de quem tem o batismo no Espírito Santo ou não, ela não só é complexa do ponto de vista atual, assim, vamos entre nós aqui, quem fala em línguas tem batismo no Espírito Santo, quem não fala não tem. Isso já é um problema, mas mesmo no padrão bíblico você percebe que existem muitas figuras bíblicas que foram cheias do Espírito Santo e nunca falaram em línguas, e provavelmente a maior delas o próprio Senhor Jesus, mas não somente. Outro ponto todas as pessoas que se convertem de alguma maneira e têm uma experiência real com Deus no novo nascimento, é difícil dizer que elas não têm o batismo no Espírito Santo, porque de certa forma elas são batizadas em nome do Espírito Santo, caso elas sigam o modelo de batismo conforme Mateus capítulo 28 diz. Todos nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence, que nos consola, de maneira que vamos trabalhar com a hipótese de que eu tenho uma profunda convicção dos meus pecados, eu tenho um arrependimento dos meus pecados e experiências genuínas de amor e fé e missão. Mas eu não falo em línguas por sensibilidade minha ou por não receber realmente um dom externo a mim. Isso realmente me faz não ter o batismo no Espírito Santo? E como que se julga isso? Uma boa pergunta. É uma questão complexa, entende? E além de tudo, as interpretações em torno do dom de línguas, elas muitas vezes focam ali a experiência de Paulo em 1 Coríntios capítulos 12 a 14, e eu acho que eu até discordo de algumas pessoas que entendem que o dom de línguas pentecostal é um dom demoníaco, é uma contrafação, é uma coisa horrível. Embora alguns adventistas... Alguns adventistas defendem isso, e eu acho isso, inclusive, muito errado. Porque a gente não consegue julgar o coração e a experiência e o motivo e por que a pessoa faz aquilo ou não faz aquilo. Então eu discordo disso. Mas o padrão bíblico do dom de línguas é o dom de línguas estrangeiras, vamos colocar dessa forma, que é o paradigma de Atos capítulo 2. Então eu acho que esse dom de línguas estrangeiras, por exemplo, ele é ausente no movimento pentecostal em ampla medida. E aí me faz questionar um pouco. Opa, peraí, você tem uma coisa muito clara na Bíblia em que o Espírito Santo desceu e eles falaram em línguas estrangeiras. Isso não está presente, aí um aspecto obscuro da teologia de Paulo, que também é questionável. O que é aquele mistério? Que edifica a si mesmo e não aos outros. Por exemplo, se eu falar glória a Deus aqui em finlandês, eu estou edificado, mas vocês não, e a mente fica infrutífera. São discussões complexas em relação a isso. Então, em função disso, a gente vê com certas reservas e também uma certa manipulação emocional que existe no mundo pentecostal, de que se você simplesmente falar coisas da sua própria cabeça, e aqui eu não desejo desrespeitar, mas esses labachúrias da vida, que muitas vezes se usa como exemplo, né, do dom de línguas, muitas vezes é algo que estimula a pessoa a falar qualquer coisa em nome de uma experiência, e a gente não vê isso de forma muito positiva. Professor Matheus. Vamos lá, eu acho que tem 3 pontos muito importantes aqui que ele citou, né, e que estão no ápice da discussão. Primeiro ponto é quem fala em línguas não pode ser batizado com fogo. Ou seja, se a pessoa não fala em línguas, ela não foi batizada com fogo. Nós fazemos uma diferenciação muito importante. A língua operando nessas 3 camadas. A primeira camada da língua, digamos que é o dom. Ou seja, o dom de línguas. Quando a pessoa tem o dom de línguas, ela não necessariamente precisa ser batizada com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu já começo fazendo frente a alguns pentecostais que não se informam muito sobre a sua própria doutrina. Interessante. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem um dom de línguas, ela vai receber uma mensagem codificada e ela precisa da interpretação que Deus vai dar a ela ou a outra pessoa. Então, o que o dom opera? Ele carrega uma mensagem que precisa de interpretação. Inclusive, se fosse estrangeira, o termo grego ali seria tradução e não interpretação, né? Isso é algo bem interessante também.
também. O outro ponto, a Bíblia fala sobre orar no Espírito para edificação própria. Muito parecido com o que Paulo, em Judas verso 20, muito parecido com o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, sobre falar em línguas espirituais para, que são mistério, inclusive, para edificação própria. Então parece-me que existe aqui uma segunda camada, a camada da oração em línguas. E aí a terceira, que é essa que a maioria das pessoas se informa e tem conhecimento, é a língua como evidência do batismo com o Espírito Santo com fogo. Nessa questão da língua como evidência, nós temos um ponto interessante aqui. A evidência do batismo é atestada em Atos capítulo 2, verso 3 e 4. Também temos isso atestado em Atos 10, 46 e 19, 6. Como é que funciona isso, professor? Da seguinte maneira. Todas as vezes que ocorreu, aqui eu registrei, tem uma tabelinha aqui, onde você tem a pessoa recebe o Espírito Santo e fala em línguas. Em Atos 2 tivemos isso. Em Atos 10, 46, Cornélio recebe o Espírito Santo, fala em línguas e profetiza. Nós temos duas manifestações que ocorrem toda vez que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. A primeira é comum a todos eles. E a segunda, ela é muito incomum. Ou seja, em Atos capítulo 2, por exemplo, nós temos eles falando em línguas, e acontecendo um milagre na audição que as pessoas vão ouvir em línguas estrangeiras. Aí nós temos já, quando chega a questão do... Mas em Atos 2, a língua que eles falam é idiomática ou não? Não. Porque é inteligível. Isso, ininteligível. Eu posso até, inclusive, depois tratar desse ponto. Mas como é que eu vejo? Por exemplo, até deixa eu ver se eu acho aqui. Quando ocorre a manifestação igual, ou seja, em comum com E, todos eles falam em línguas. Atos 2, Atos 10, Atos 19. A manifestação subsequente é o seguinte, em Atos 2, a compreensão direta no ouvido dos presentes, em Atos 10, você vê que depois de falar em línguas, eles passam a magnificar a Deus, então já não tem assim um efeito interpretativo no ouvido, tem uma magnificação a Deus, e em Atos 19 eles profetizam. Então, quando nós fazemos a acurácia desses textos na hora de compreender essa abordagem, nós chegamos a essa conclusão. Então, só para poder fechar essa parte, eu vejo que na Bíblia nós temos essas três camadas. E aí, quando ele fala sobre, nós somos batizados com o Espírito Santo, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente sabe que a teologia pentecostal ela faz uma diferença do batismo no e o batismo com. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, que são objetivos realmente totalmente diferentes. E por último, eu também devo dizer que sim, reconheço os exageros, reconheço que não edificam em nada, reconheço que hoje em dia você consegue ver, inclusive muitas páginas que fazem esse desserviço na internet, no Instagram, propagam ambientes de igrejas pentecostais totalmente escandalosas, que criam uma roupa esquisita para si, que tem um comportamento totalmente inadequado, que desonram o pentecostalismo. Assim como, acredito, e eu já vi também, movimentos partindo da Adventista que desonram a igreja Adventista. O senhor acabou de dizer que não taxa essa situação como demoníaca, mas como uma questão emocional, da pessoa, manipulação e tudo mais. Então é isso, Em linhas gerais eu também reconheço esses exageros. Ezequiel, perfeito. Na verdade, assim, existem três esferas complexas nessa discussão, que é a esfera divina, a esfera satânica e a esfera humana. E cada uma dessas questões são complexas, Porque, por exemplo, sem sombra de dúvida, o dom de línguas no livro de Atos, ele é absolutamente importante para estabelecer algumas questões, que inclusive tem que ver com essa noção de que o Espírito Santo desce em Jerusalém e vai capacitar os discípulos a pregar sobre todo o mundo. E obviamente que se o dom de línguas não existisse nesse contexto, você teria um absoluto problema missiológico posto, Porque você tem que evangelizar o mundo e você não fala língua. Não, peraí, deixa eu estudar uns 10 anos aqui, cada língua aqui. Isso, é uma questão bem interessante, assim, se você for parar para pensar, de uma utilidade absolutamente evidente, tremenda e tudo mais. Entretanto, explicações do tipo assim: acontece um milagre na fala ou na audição. É um tipo de detalhe que a gente pode ter, mas que não está presente muito claramente no texto. Outra coisa, ainda que se pudesse pensar assim, que os discípulos falaram línguas ininteligíveis e, de alguma maneira, o Espírito Santo traduziu essas línguas no ouvido de quem ouviu e aquilo se tornou inteligível e gerou magnificar a Deus e profecias e etc. Esse também é um tipo de padrão que a gente não vê praticamente em nenhum tipo de culto pentecostal. Claro, isso é uma questão difícil de apontar, porque a igreja atual ela não é uma manifestação perfeita da igreja primitiva. Então, também não tem passar a roupa de alguém na outra pessoa e ficar curada, até porque o pastor Matheus podia colocar a roupa em mim e eu já ser curado do meu olho aqui também, exatamente. Exato. Então, a gente tem que ter bom senso de entender que, por exemplo, assim... Mas você crê que isso pode acontecer ou não? Claro que pode, óbvio, sem sombra de dúvida. Deus é absolutamente soberano e todo-poderoso para conceder milagres e curas e situações extraordinárias, tais quais o relato bíblico diz, e até coisas além, como o próprio Jesus ensinou, não é verdade? Então, a gente entende toda essa esfera. Por um outro lado, você atribui muitas vezes assim coisas diabólicas, E aqui é uma coisa assim muito difícil. O diabo é um enganador por excelência, o diabo se
traveste de servo da justiça, de servo de luz, e etc e tal. E o cristão, às vezes, ele tem um pouco essa sensação que tudo aquilo que não é comum a ele, que não é da crença dele, é uma influência satânica. E eu tenho muito temor de atribuir esse tipo de coisa ao pentecostalismo, a despeito dos exageros, ou dos problemas, ou das questões ruins. E o lado humano é sempre o lado difícil, né? Porque quando você estabelece um dom de línguas como uma coisa importante dentro de uma comunidade, como a língua também é uma coisa muito natural do ser humano, a gente fala, das características principais expressar o nosso pensamento, o nosso coração através da fala, é um dom muito facilmente manipulável, e não só de fora, para alguém dizer assim, fale você em língua, e a pessoa fala qualquer coisa e ela se sente ali, mas a própria pessoa manipular ela mesma, ou ela, você assim, olha, eu vou falar aqui algo e vou imaginar na minha cabeça que Deus falou algo para mim, e isso não é assim também que funciona, né? Eu acho que outros dons também são manipuláveis. Você consegue manipular a profecia, consegue Perfeito. fingir que teve discernimento, Perfeito. consegue, né, fingir que teve interpretação, Perfeito. até a cura. Entendeu? Dependendo da maneira com que você... Perfeito, né? perfeito. O efeito placebo. Então, assim, quase que todos os dons, de alguma forma, são passíveis de falsificação, e isso não inutiliza a genuinidade. Não, Mas agora a pergunta é, já que é possível fraudar, significa que é falso? Não, ao Tudo contrário. significa que Você o... pode fraudar porque tem o verdadeiro, né? Exatamente. Eu vejo desse ponto. Eu acho que até a gente falou sobre isso antes Não, de perfeito. Vamos então estabelecer que existe um dom verdadeiro. Você concordaria, Mateus, que o dom de línguas, ele teria que ser mais na direção da língua estrangeira ou não, em função de desenvolvimentos da história da igreja, já tem cristãos no mundo todo, Sim. isso é menos importante do que era no começo e hoje as línguas estáticas tomam um pouco a precedência? Não, eu consigo dizer o seguinte, eu vejo na história da igreja línguas estrangeiras. Na Bíblia, vou até ser bem sincero, em momento nenhum eu vejo saindo da boca dos falantes em línguas estrangeiras. E aí, se me permitir, eu exponho. Mas lá em Atos 2, por exemplo... Como que você vê? Sim, isso, exatamente. É o que acontece. O doutor Cássio Murilo, especialista em exegese da USP, gosto muito dele, ele fala o seguinte, né? Que na hora da gente analisar um texto, a gente tem que fazer a delimitação da perícope. Coisa simples, que a gente já conhece. Na perícope, como é que você entende que uma perícope iniciou e fechou? Ela geralmente traz elementos do cenário, ou seja, onde aconteceu, traz elementos dos personagens, do movimento, e tem sempre uma palavra-chave. O início e final da fala também. Exatamente, o início e o final. Tem uma conclusãozinha ali. Quando a gente olha para Atos 2... Detalhe, esse preciosismo não é visto em qualquer autor. Lucas, Paulo, o escritor, os Hebreus, são autores que usam dessa característica. Em Atos 2, do 1 até o 4, a gente consegue perceber uma microperícope. Qual o local que eles estavam? Primeiro ponto, né, o cenário, local. Cenáculo. Qual a posição deles? Eles estavam assentados. Qual a manifestação que ocorreu ali? Línguas. Não sabemos exatamente, aqui ainda não tinha dito, né, qual era a natureza da língua. Qual a comparação que essa língua é feita? Como que de fogo. Fogo não fala inglês, português, nem nada. Pelo contrário, se a gente for estudar alquimia antiga... São duas línguas. Uma é que, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles. Isso aí é uma língua parecendo um fogo visível. Não é a língua que eles estão falando. Então, aí a esse próxima detalhe. e todos passaram a falar em outras línguas. Então tem duas línguas, a palavra é a mesma, mas parece que uma é visível em cima da cabeça deles e outra eles estão falando. É porque a palavra vela, vistas, né? a palavra vistas ali, pastor César, não deve ser levada em consideração visual. Ela deve ser entendida como um sentido de foram testemunhadas, foram avistadas, foram percebidas. Entendeu? Tanto que o verbo ali, ele não é esse verbo de enxergar, mas o verbo de perceber, eido. Então tem essa diferença. Então, mas o epi, ali o prefixo, O epi que aparece lá, fala que sobre. é em cima deles. Exatamente, é tipo assim, ó, está sobre essa multidão, essa manifestação, esse movimento. Não necessariamente em cima deles, entendeu? Senão deveria ser hiper, não epi. É que epi, por exemplo, epitáfio, é a pedra que fica em cima do túmulo. Exatamente. Epílogo é o que vem primeiro, em cima do texto. Exatamente. Epifania já não é. Epifania seria a manifestação que vem acontecendo à vista de todos. O epitáfio é aquilo que deve ficar à vista de todos. A pessoa morta está embaixo. O nome dela, a coisa está à vista de Que todos. epifania, o senhor é professor de grego, é que epifania, eu não sei se é esse prefixo, porque o epifania... porque vem aí tem que- de fané, que seria da ideia de fanorese, de manifestar. manifestação. E epi. Mas voltando, Você vai. entende que eles ninguém enxergou línguas de fogo? Porque imagina isso também, não tanto pegando a questão do grego. Imagina Deus vai lá, pega como se ele fotografasse uma língua, colocasse uma imagem de fogo nela e aparecesse em cima da cabeça de cada um. É muito risível isso, né? E eu percebo que a ideia ali é realmente de que foram avistadas, percebidas. Todo mundo está percebendo o movimento de uma linguagem que é entendida como fogo. Ou seja, por que o fogo? Aí, né, inclusive o pastor César discorda desse ponto, eu entendo por conta de Mateus 3:11 e também a gente pega como que eles entendiam fogo naquele tempo, os estudos de alquimia mostram que a principal característica do fogo era queimar e se espalhar. E parecia realmente algo que queimava dentro deles pela emoção que eles estavam manifestando. No verso 11 fala que eles pareciam bêbados, andando de forma cambaleante e, de fato, depois vai dizer que pousou sobre cada um deles, indicando uma espécie de espalhar.
que E então o para mim o pousar sobre cada fogo... um deles, qual que é essa ideia? Porque foram vistas. Você falou, não é vistas, não é literal. Exato. Tá. Mas sobre, que é o epi, Uhum. cada um deles pousou. Tem esse termo lá, Sim, no pousou, sim, né? Cara, sim. eu não lembro como é que fala em grego. Não, ali é o catabaino, né? É isso aí. Ali a questão é a seguinte: quando a língua vem descendo sobre eles, é justamente porque eles entendem como um movimento divino. Uma coisa que eles esperavam vir do céu, que veio sobre eles. E Mas aí, como que isso te ajuda a se desvencilhar da ideia de que eles falaram em outras línguas no verso exatamente, 4? vou terminar aqui a análise da perícope para a gente poder concluir. Então, assim, nós temos esses pontos, tá? O local era esse, a posição, assentados, a manifestação é línguas, o termo usado por eles foi glossa, a comparação foi com fogo. 5 coisas. Quando vai pro verso 6, tudo isso muda. Eles não estão mais dentro do cenáculo, estão fora. Eles não estão mais assentados, estão de pé andando como bêbados. O termo usado não é mais glossa, é dialectos, que é um termo mais preciso para idioma. A manifestação que acontece com eles ali é de línguas idiomáticas, mas aí depois a gente vai ver o verso 6 como que explica isso. E a comparação não é mais com fogo. Então parece-nos que existem 2 microperícopes aqui, onde em uma eles começam a falar em línguas ininteligíveis, eles vão para o lado de fora, e essa língua, quando em contato com os ímpios, as 18 nações que estavam ali, ela passa a ser ouvida por eles como língua estrangeira. E aí entra o ponto: foi no ouvir ou foi no falar? E a gente responde, ó o que diz o verso 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz, perceba que está falando ainda de voz, né? Afluiu a multidão. A multidão vem sem saber o que é. Chega perto porque é uma voz. Que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar. Aqui é o seguinte: você tem 2 verbos juntos. Toda vez que você tem 2 verbos juntos, o verbo ouvir e o verbo falar, na mesma categoria, um governa sobre o outro. Então o que aconteceu? Eles estavam perplexos pelo que ouviam, pelo que caía no ouvido deles, e eles falavam assim: olha, imagina só isso aqui, ele está falando na minha língua. Agora, imagina que estranho. Vamos pensar aqui, o pastor Ezequiel, vou botar ele como pentecostal agora, está falando em língua estranha, eu e o pastor César ficamos perplexos, se aproximam, vamos ver o que é isso. Aí eu chego pro pastor César e falo assim: o que ele está falando? O pastor César fala um idioma, eu falo outro, e a gente consegue ouvir você falando nos nossos 2 idiomas. Então são fenômenos diferentes. Um é na língua dele e outro no ouvido de quem está ouvindo. Exatamente. Quem fala, fala em língua estranha. Quem ouve, ouve em língua estrangeira. Isso pra mim é o que tá claro aqui. Né, Legal. Mas assim, por exemplo, você disse assim que o texto de Atos 2, ele coloca a ênfase no ouvir, em função da tua análise aí na relação do verso 4 e do verso 6. Sim. Mas é óbvio que esse ouvir, ele passa pelo falar do verso 4. Isso não elimina um pouco essa tese pra você? Não, porque eu já esteve numa situação onde alguém fala uma coisa e você entende outra. Sim. Então, o processo comunicacional, ele envolve a atenção de quem fala e de quem ouve. Então, é justamente isso. Tanto é que, olha só que interessante, quando chega um pouquinho mais pra frente, você vai ver que Pedro, ele fala, e as pessoas chamam ele de indouto, porque ele não sabia outras línguas e tal. E as pessoas falam assim: ué, mas Pedro, né, entra inclusive na... Desculpa, vou dar um nome aqui, tá, pastor? Falácia evangelística. O que é falácia evangelística? É quando a pessoa diz que precisava de língua estrangeira para evangelizar. Gente, nós estamos falando de um ambiente cosmopolita, onde o mais leigo falava 3 línguas. É igual você ali em Búzios, no Rio de Janeiro. Qualquer lugar que você parar, a pessoa fala inglês, fala espanhol, por conta do convívio. Né? Todos nós sabemos que era um ambiente multilinguístico. E aí, naquela situação, eles ficam pasmos, porque são pessoas que vêm de fora, não são pessoas que estão habituadas ali. As pessoas estão ouvindo eles falarem em outras línguas, mas a mesma pessoa está falando uma língua só, e aquela língua se distribui em 18 idiomas. Tanto é que não tem como o cara falar para um, depois falar para outro, depois falar para outro, assim, porque senão seria uma coisa muito esquisita. Mas a ideia não seria que discípulos diferentes podem ter falado e em línguas diferentes, para pode grupos ser. e pessoas diferentes? Pode Tem um pouco ser. dessa ideia. Só tem um detalhe. Olha o que eles falam aqui, ó. Não são todos eles, galileus, eles estão julgando o grupo, não o indivíduo. Certo. Entendeu? Depois ele fala: nós os ouvimos falar. É como se uma voz única daquela multidão conseguisse chegar em cada ouvinte dentro do seu próprio idioma. Isso, para poder desmontar isso, teríamos que tirar os substantivos coletivos aqui, que fala de todos são galileus, todos, eles estão tentando identificar o grupo, e não necessariamente, tipo assim, um cara chegou perto dele e começou a falar na língua dele, entendeu? Eles estão julgando o grupo. Mas aqui no fim das contas, como o grupo é formado de indivíduos, os indivíduos, à medida que eles se espalham no meio das pessoas e falam, você naturalmente teria essa mesma forma de narrar essa experiência. Mas aí tem uma diferença que é muito comum em Lucas. Lucas, na hora de usar a análise dele, ele nunca vai do todo da parte pro todo. Ele sempre vai do todo pra parte. A gente chama isso de holonímia, é quando você vai do todo. Então Lucas, ele tá julgando aqui. Lucas sabia usar esse recurso porque ele usou várias vezes. Então, como ele tá falando do todo, é justamente porque esse era o julgamento do grupo. Legal, mas aí assim, Mateus, como que eu enxergo? Eu enxergo que a tua leitura é plausível, tudo bem, mas ao mesmo tempo eu acho que ela corresponde, você pode confirmar para mim ou não, a um problema que existe numa certa tensão que alguns enxergam entre o dom de línguas em Atos e o dom de língua lá em Paulo. Porque a ideia é que em Atos é muito claro a ideia de línguas estrangeiras,
E chega lá em Paulo, Paulo abre uma hipótese, que também é um pouco controversa, que é essa questão da língua, que é um mistério, que ninguém entende, que edifica a si mesmo e tal. A sua leitura, ela tenta resolver esse problema, então você enxerga um dom parecido com o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, aqui nos primeiros versos, para depois, tipo assim, não ter essa distinção entre a língua estática do pentecostalismo e o fato claro de que aqui é línguas estrangeiras. É exatamente aí que entram as 3 camadas. Eu identifico 1 Coríntios 14 com Judas 20, onde nós temos a oração em línguas. Ao passo que eu identifico Atos dentro do próprio Atos. Como evidência. Exatamente. Atos é a evidência. A evidência em Atos 2, Atos 10, Atos 19. Quando chega 1 Coríntios 14, Paulo nem fala sobre batismo com o Espírito Santo. Ele fala só das línguas. Então, parece-me que se eu conectar essas coisas, eu estou fazendo uma teologia sistemática, mas sem um calibre exegético, né? Ou seja, alguém chegar e me perguntar assim, você me perguntar agora, Mateus, cadê o batismo com o Espírito Santo na língua de 1 Coríntios 14? Eu não vou ter como te responder. Certo. Mas se você falar assim, tem língua ali? Tem. Então, qual o formato dessa língua? Paulo fala sobre falar, Judas fala sobre orar. Paulo fala sobre mistério, Judas fala sobre espírito, e ambos falam sobre edificação própria. Então, me parece que eles estão dentro de um bojo narrativo, sabe? Legal. Assim, ó, o que acontece? A palavra mistério é uma palavra bem carregada, e muitas vezes ela é lida de uma forma um pouco mística, no ambiente pentecostal, né, em função dessa coisa, tipo assim, uma coisa escondida que Deus revela para mim intimamente, que se expressa na língua. E aqui é um ponto importante conceder. Às vezes, vamos dizer assim, se a gente se permitir falar, expressar sentimentos de uma forma livre, sem conteúdo cognitivo, às vezes a gente expressa coisas profundas, né? Como se fosse, por exemplo, um lamento, um grito, um choro, uma alegria. Ela pode se manifestar de uma forma linguística sem conteúdo cognitivo. Isso é uma coisa, assim, bem interessante. E também é uma linguagem. E também mesmo não sendo inteligível. Isso, vamos dizer assim, que Deus conseguiria traduzir naquela risada. Não, a pessoa também pode traduzir. Isso, você pode soltar um grunhido aí e entender que você quer tá dizer. triste, você tá bravo, Exatamente. você tá chateado e etc. Entretanto, o mistério, ele também, na Bíblia, ele contém a ideia de que o evangelho, de que Deus se fez homem em Cristo e morre e ressuscita para o perdão dos pecados, ele é um mistério oculto das eras e que se manifesta em um determinado ponto para frente na história. A língua, por exemplo, falar em mistérios pode implicar um pouco isso também. Por exemplo, vamos dizer que eu recebesse um dom de falar alemão e de falar de que Deus veio em Cristo e morreu e ressuscitou. Isso encaixaria no falar em mistério para você ou não? Não, mas vou dizer você, inclusive, né, essa é a minha segunda área, né, linguística. A primeira é teologia, mas eu me formei também em letras na UF. E aí, na questão linguística, vocês estão certíssimos. Qualquer expressão, de um grunhido a uma frase complexa, é uma expressão linguística, entendeu? Ou mesmo uma frase que, em tese, para nós não tem sentido. Lá, 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 bilili. Exatamente. Existe expressão gestual, existe expressão verbal, não verbal, e por aí vai. Sobre isso, é muito importante, inclusive, a gente saber o que eles conheciam de linguística na época para descrever fenômenos linguísticos, concorda comigo? Claro. Ou seja, o que eles sabiam, cara? Por que Lucas usa glossa em um texto e usa dialectos em outro? É justamente por isso. Quando a gente vai no livro de Aristóteles, Categorias, e a gente percebe através de William Kirk Robarta, numa tese publicada em 1700 alguma coisa, em Dublin, na Irlanda, que ele fala assim, ó, a linguagem medicinal de São Lucas. Ele pega os 16 mil palavras que Lucas usou para escrever Lucas e Atos, e ele compara com os médicos antigos, Areateu, Galeno, Discórides, Hipócrates e Aristóteles, que era referência também nas faculdades de medicina, onde os médicos se formavam. Quando vai falar sobre linguagem, quem fala sobre linguagem é Aristóteles, nesse livro Categoria, na parte do livro chamado Dauma. O que ele fala aqui? Que existem 3 categorias linguísticas. A primeira ele chama de glossa, que é a linguagem do bebê ininteligível, que você não entende nada. Então, assim, qualquer expressão ininteligível é o glossa. Legal. Quando ele fala depois do logos, que é a segunda característica. Razão. O logos seria um pequeno discurso, mamãe, papai, fome, tal. Quando chega no terceiro discurso, ele já fala que é o dialectos, que é a formação de frases mais elaboradas que representam um pensamento de um cérebro que já avançou na linguagem. Lucas, ele faz questão de distinguir nessas 2 microperícopes o glossa do dialectos, Interessante. mostrando exatamente esse detalhe. Você acha que Lucas leu Aristóteles? Com certeza, porque como ele era médico, e quem fala isso não sou eu, é o Dr. William Kirk Robarta. Depois você pode ver, esse livro tem em inglês e tem em grego, publicado em 1700 alguma coisa na Faculdade de Dublin, Irlanda. A linguagem medicinal de São Lucas. Por favor, procura. Tem legal. também outros artigos publicados na PUC, na USP, que buscam essa questão linguística de Lucas para falar sobre essa parte. Aí vamos lá. Outra questão que a gente pode pegar, voltando para 1 Coríntios 14, você falou sobre o mistério. Certo. O mistério ser o evangelho ali, nós vamos ter pelo menos 2 problemas. Primeiro problema, o problema do mistério ser o evangelho é porque não tem nada no contexto apontando isso. Ok. Ali ele está falando sobre ordem de culto, para uma igreja que já recebeu o evangelho. Ele está falando sobre usar a língua para
pregar o evangelho, né? Isso quem faz é porque faz ligando a Atos. Mas como eu disse, esses textos, apesar de falar de línguas, estão desconectados. Outro ponto é porque o mistério é explicado no próprio verso 2. Olha o que aqui diz, né? Primeiro, o que antropôs la lei, ou seja, a língua não é falada para humanos. Se não é falada para humano, já não pode ser idioma. Porque eu falo com você com o nosso idioma, a gente está falando em português. Depois diz, o desgar acuen, nenhum ser é capaz de entender, ninguém entende. A terceira questão, somente Deus entende, alateu, né? Mas Deus, só Deus entende. E ainda diz, né? Aí vem a parte do mistério aqui, que seria pneumati, delalia, misteria. Ou seja, o que se produz nessa língua é espiritual e misterioso. Então, nós temos esses dois problemas. O mistério é explicado. O que é mistério? Uma coisa que ninguém sabe. E por que ninguém sabe? Porque não é falado para homem, porque é falado só para Deus e porque ninguém é capaz de entender. Então, o mistério é a própria língua e não o evangelho. Perfeito. Mas assim, ó... por exemplo, você sai desse universo aqui de 1 Coríntios 14, dos primeiros versos, mas uma das questões principais desse texto todo tem que ver com essa discussão sobre a ordem, a decência e a interpretação e falar um de cada vez. A maioria dessas características elas não existem na maioria das igrejas pentecostais por alguma convenção teológica ou prática. Não existe essa ideia do falar simultâneo e da interpretação. Também sabemos que tudo isso pode ser objeto de falsificação, como é óbvio, né? Porque, por exemplo, esses dias até ontem eu estava vendo uma live do MBL e o rapaz estava mostrando alguns exemplos de coisas assim que ele estava fazendo uma crítica política ao uso da religião e tal, e era um pastor falando em línguas dizendo assim, olha, Deus vai... E aí ele fala uma expressão em língua, daí a menina até comentou assim, mas Deus vai fazer tipo labachuras, lá. Qualquer coisa se encaixa naquilo, né? Porque tipo, qualquer coisa que acontecer, tá vendo? Isso não é pentecostalismo, gente. É uma coisa mais neopentecostal. Como diz a minha mãe, é macaquice. Uma coisa vamos lá, mas isso está no pentecostalismo também. Sim, infelizmente. Então, vamos pôr as cartas na mesa, porque assim, é verdade. E isto não é o que os fundadores do pentecostalismo, os teólogos do pentecostalismo fazem, ou falam, ou indicam, ou aprovam. Mas isso, pastor Mateus, acontece em igrejas pentecostais sérias. Perfeito. Não é somente no neopentecostalismo, porque a gente... eu sou continuista também e tal, eu acredito nos dons, na atualidade dos carismas, nas línguas e tal, para hoje. Mas dizer que isso não acontece no pentecostalismo... Não acontece. Não vamos tirar o corpo fora. Aconteceu em Corinto, né? Paulo teve que corrigir. Paulo fala, não fica falando em língua quando tem ímpio. Busca a profecia, que edifica. Lá em Corinto, você acha que os problemas eram parecidos com o que existe no pentecostalismo hoje? Acho, ainda mais tratando de um local marítimo, um local portuário que recebia muita gente. Muito parecido, por exemplo, com o Rio de Janeiro, que é um ambiente que tem o mesmo problema por conta da energia das pessoas. O pentecostalismo carioca é diferente do... Você tá entendendo? Os caras vão pra igreja com pandeiro, meu irmão. Ou com fuzil, né? Você já viu isso? Os caras indo pra Já. pandeiro? E vou te falar, César, é uma das melhores vigílias. Você chega numa vigília, tem assim, uma bateria, uma guitarra e 17 pandeiros. Cada um com seu pandeiro. Eu vou pro intervalo. Pentecostalismo, fiel ou não ao padrão bíblico. Ezequiel, tô achando você mais pentecostal, então. Eu não sabia que você tinha essa visão. Não, na verdade, assim, eu tenho um certo carinho pelo pentecostalismo, pela minha própria experiência, né? Por exemplo, antes de ser adventista, eu participei da Igreja Internacional da Graça e já estudei bastante teologia pentecostal. Acima de tudo, o meu temor, assim, de não julgar de forma pesada o pentecostalismo não tem nem só que ver com isso. Tem que ver com a questão complexa de você julgar a experiência espiritual de qualquer outra pessoa. O amor de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus, a verdade de Deus, ela foi concedida a todos nós, e cada um tem o seu entendimento, cada um tem a sua experiência, e é muito ruim quando a gente, em nome da diferença, ou do entendimento, ou do comportamento, a gente julga a pessoa de uma forma pesada, muito mais ainda uma tradição gigantesca como o pentecostalismo. Então eu tenho muito temor de fazer isso, eu não gosto de quem faz isso, e eu acho que assim, a gente pode discordar, inclusive veementemente, pode apontar erros, heresias, ou problemas que a gente imagina, ou que a gente entende de acordo com a palavra de Deus, mas nunca no julgamento da espiritualidade do outro. Ok. Mateus. Afinal de contas, né, irmãos, Deus só levantou juízes de 1376 a 1050. Foram 13 juízes, começando com Otoniel, terminando com Samuel, né? Hoje Deus levanta pessoas para poder edificar, para poder instruir, para poder plantar a igreja, cuidar de pessoas. E esse debate realmente ele é muito bom por causa disso. Eu digo que a teologia pentecostal, apesar de já termos boas teologias temáticas nessa linha, ela ainda carece de desenvolvimento exegético. E é aí que eu estou tentando, de alguma forma, contribuir, né, para aqueles que querem apreciar. E aí, pastor César, eu não sei se a gente... Não, pode concluir, pode.
Você quer falar do material agora? Não tem Isso, problema. Mas, não, é porque eu ia falar justamente porque Pode falar. algumas pessoas estão mandando mensagem aqui perguntando se conseguem comprar, não sei como conseguiram meu número, né? Não sei se você já estava aí, se conseguem comprar esses argumentos que eu estou colocando aqui. Então, gente, vocês conseguem através da nossa plataforma. É uma plataforma menos de R$100 por mês, você consegue acessar não só esse argumento, mas como vários outros, mais de 30 teses que eu defendo e que geralmente eu debato, né? Então a pessoa também pode chegar perto para esse material, porque eu sei que é novo. Essa questão das 3 camadas, essa questão da análise de todos os textos que falam sobre línguas. Outro exemplo, língua dos anjos, para mim não é língua estranha. Não sei como é que vocês veem isso. Não, também não. Né? Então, mas tem muito pentecostal ainda que não Mas eu acho que a academia nunca defendeu, né? Nunca acho que nunca defendeu. Mas é verdade que a experiência pessoal, pregadores, tal, eles vão entrar nesse negócio. Fala a língua dos anjos e tal. E sobre a questão do exagero também é muito importante pontuar. Tem muito pregador usando você para falsificar uma experiência espiritual para ficar bonito na foto dele, para ele promover a agenda dele. Importante falar isso. Porque a igreja tá lá em euforia e falando em língua e tal. Aí o cara fica bonito na foto como se ele trouxesse um grande avivamento, né? Na verdade, ele trouxe boas emoções. Não vou dizer que é emoção gerada pelo pentecostalismo, às vezes na simulação de algo espiritual, não vou dizer que é ruim. Mas tem uma coisa muito importante sobre o pós-língua. O que acontece depois que a pessoa fala em línguas? Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, Paulo fala assim, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Aí vem o verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, consolando e exortando. Certo? E aí ele fala mais no verso 4, que fala em outras línguas edifica a si mesmo. A expressão edifica aqui, oikodomeu, ela significa construir. Então é impossível, biblicamente, você falou em línguas no culto e sai daquele culto mais fraco. Não tem como. Falou em língua hoje, semana que vem tá desviando. Você sai mais forte depois que fala em línguas. Você se edifica, você cresce por dentro. Então, essas pessoas que falam em línguas e tá um constante cai-cai, né? É sempre fraca, sempre usando os outros de muleta, com a mesma vaidade. Não, gente, toda vez que Deus habita no seu corpo, fazendo você operar através da oração em línguas, você vai ser edificado profundamente. Então, acho que é muito importante dizer isso também. Legal. Até corroborando o material e o conteúdo do Mateus, você vê a diferença, né? Eu não tô lendo muita coisa porque meu olho não tá muito legal, mas eu tô com a Bíblia aqui aberta, né? E mostra o texto, né? Tem isso aqui, né? Mas o Mateus tá com a Bíblia na cabeça, em grego, hebraico, aramaico. Não apenas a Bíblia, os dicionários. Isso, o Aristóteles, esses caras estão aí. Tem menos de um mês que eu fiz esse texto, né? Então tá fresco o artigo. Não, mas muito legal. Mas assim, um ponto, sei lá, importante é assim, 1 Coríntios 12 e 14, a despeito de haver ali uma teórica admissão de Paulo sobre esse dom de línguas estático e tal, Paulo corrige muitas coisas e acho que é muito legal todo pentecostal levar muito a sério as correções de Paulo. Paulo vai falar que ele prefere falar poucas palavras que as pessoas entendam do que muitas palavras que ninguém entenda. Concordo. Paulo vai dizer que precisa ser feito com ordem, com decência, um de cada vez e que haja interpretação. E se não houver interpretação, que fique calado. E isso também não é um problema. Como o dom de língua, nesse aspecto, ele tem, supostamente, uma função de edificação própria, ele também pode ser reservado ao culto individual, ao quarto da oração, em secreto. Não é uma coisa para se fazer um show, não é uma coisa para se dizer, olha que dom maravilhoso que eu tenho. E essas correções do apóstolo Paulo, elas são bastante importantes. E eu acho que o pentecostal, talvez, ele não goste muito de receber essas orientações, no aspecto de que hoje nós temos muitas pessoas na igreja que querem falar ao mesmo tempo, querem ter essa experiência emocional da qual o Mateus está falando. Mas às vezes não seguem um padrão e gera um problema para o testemunho daquela igreja na comunidade em que está inserido. Ezequiel, você fala em línguas ou já falou? Já falei. Hoje você não fala? Não Mas exerço você mais. entende que aquilo que você falou era falso? Não entendo que era falso, não, mas ao mesmo tempo... Ou você entende que era da carne? Era tipo assim, É difícil julgar, César. Eu vou dizer o que aconteceu com você. Olha aí, hein? Olha aí, hein? A profecia revelada aí. Então, na verdade, para mim, você pode ter sido batizado com o Espírito Santo, falou em línguas uma vez, nunca mais falou. Perfeito. Simples. Porque qual a marca? Gente, a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas, mas não só isso. Pedro negou Jesus 3 vezes, antes do batismo. Depois do batismo, Pedro ganha destemidamente 3.000 almas. Então a gente percebe que muda a sua disposição, muda a sua coragem. Jesus falou assim, em ser-me-eis testemunhas. Você não pode ser testemunha sem esse revestimento. É como se o Espírito Santo, habitando na vida do crente, quando ele é salvo, batizado nas águas e tal, fosse uma capacitação de Deus guiando ele para ele poder ser salvo. Mas calma aí, porque Agora... depois do batismo com o Espírito Santo, vamos falar, depois do dom de línguas, o Pedro ramelou lá Gálatas lá 2. em Antioquia, né? E aí, em Gálatas 2. Então, não vamos também colocar uma ideia de que você foi Não, batizado você com o não Espírito fica- Santo, então agora
Acabou. Não, tá Já- doido, não, já você pensou? Não podemos generalizar esse ponto, né? Você vai continuar errante, mas a sua disposição em testemunhar, ela vai ser muito aumentada. Você vai ver gente tímida, tem alguns testemunhos, né? Um colega fala assim, Mateus, um amigo autista, totalmente tímido, na dele, nunca falou nada. Foi pra uma Assembleia de Deus, não adianta, uma hora vamos botar o microfone na tua mão. E aí chegaram pra ele e falaram, ô fulano de tal, tá aqui a oportunidade pra você. E ele falou que ele foi subindo, ele lia a Bíblia, estudava teologia e não conseguia sair nada, pastor. Quando ele chegou na hora, ele segurou assim e falou que as línguas estranhas começaram a vir na cabeça dele e os estudos começaram a sair. Esse cara hoje é um grande teólogo, para mim o maior escatólogo do Brasil. E assim, eu não vou citar o nome dele aqui porque é uma experiência muito peculiar, né? Ele nunca falou disso publicamente. Mas assim, isso para mim é incrível. O batismo com o Espírito Santo é Deus operando, destravando, capacitando você para uma obra que você não conseguiria fazer com a sua personalidade, com o seu jeito, com os seus talentos. É um revestimento sobrenatural para uma obra grande. Por isso que eu digo também, como que eu busco o batismo com o Espírito Santo? Não busca se você não tem uma obra grande para fazer. Não é para você. E vamos orar para que o Ezequiel volte a falar em língua. Inclusive, um dos grandes mestres que eu tive na teologia fora do Adventismo foi o T.L. Osborne, né? Que é um cara que eu gostava muito, assim, de ler algumas coisas dele, apesar dele ter um... Você começou na Igreja da Graça, era na forte lá. Igreja da Graça, Isso, T.L. exatamente. Gordon Lindsay. Exatamente. E assim, claro, óbvio que existem alguns erros de confissão positiva, tem umas questões assim que são um pouco complicadas. São do riso também, Kennedy Hill. Não, mas o T.L. Osborne não tem essa. o T.L. Osborne não. Kennedy também é muito comum. É verdade. Então, é óbvio que sempre a gente tem que aprender a filtrar, mas o T.L. Osborne foi uma das pessoas assim, que me despertou para o universo do estudo da Bíblia de uma forma um pouco mais séria. Sim. Uma coisa bem interessante. E ele é na área de cura, né? Ele trabalha Isso, muito também era muita cura. coisa na área de cura, é verdade. Claro que tinha certos exageros também, né? Acho que até a Daisy Osborne, a mulher dele, Esse é morreu. aquele livro Curar os Enfermos, como é que é? Expulsar os demônios e curar os enfermos. Livraço, hein? Braço, Livraço, grande, é. tem. Eu tenho vários materiais do T.L. Osborne. Eu tenho muito carinho pela tradição pentecostal e, a despeito de qualquer discordância, a discordância ela não tem tanto que ver com esses frutos, né? Que o Mateus coloca muito positivamente. Tipo, missão, amor, fé, louvor. Que isso é o que realmente importa, né? A língua, ela é uma coisa um pouco menor, a não ser que venha nesse contexto também missionário de milagre para fazer a obra na vida do outro, mais do que em si, né? Bom, maravilha.